E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente volta a falar de filosofia e a gente vai falar um pouquinho das escolas filosóficas que surgiram dentro do período helenista. Lembram, né? Período helenista, aquele período em que a Grécia foi dominada ali pela Macedônia. E a gente tem a fusão do pensamento grego com o pensamento oriundo do Oriente, que vai gerar, né, um grande impacto cultural, refletindo aí nas escolas helenísticas de filosofia. Beleza? Vamos seguir. Autarquia, ataraxia e apatia. Autarquia seria o governo de si, você governar a si mesmo, beleza? E a ataraxia seria uma falta de perturbação na alma, uma plenitude, uma tranquilidade. Também a gente vai ver que uma das escolas filosóficas ela vai chamar a ataraxia de apatia. Vamos lá. Ó. Entre os séculos 5 e 4 a.C., o filósofo Antítenes propôs um modelo de atitudes para a vida prática, estudando uma corrente de pensamento conhecida como cinismo. Então, aqui a gente está apresentando a nossa primeira escola filosófica do período helenista. A filosofia, nesse período, ela não está só no ramo da teoria, mas também no ramo da prática. As escolas filosóficas que a gente vai elencar hoje e na próxima aula, né, elas estão ali relacionadas com o cotidiano, com a sua atitude. Por exemplo, o cinismo, né, que vai ter ali sua origem através de Astítenes, vai ter Diógenes, um dos seus principais filósofos. E o cinismo ele pregava o desapego da vida material. Cinismo vem de cynic, que significa cão. Então, eles vão propor uma vida cão, uma vida animal, uma vida sem os luxos, sem os prazeres. Por exemplo, o maior filósofo deles lá, que a gente falou que é o Diógenes, Diógenes vai viver num barril pelas ruas de Atenas. Ele não vai ser apegado a luxo, a prazeres, ele vai tirar da natureza, ele vai viver da forma mais natural possível e vai tentar retirar da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Se afastando do luxo e se afastando dos prazeres. É isso que as escolas helenísticas vão pregar. As outras escolas que a gente vai falar também vão refletir aí no cotidiano, na vida desses filósofos que a gente vai começar a debater daqui para frente. Beleza? Vamos lá. Ó. Os cínicos almejavam a felicidade decorrente da virtude, pois, para eles, fora da virtude não existia bem. Né? E como a gente conseguia chegar a essa virtude, se desapegando das comodidades, das riquezas e dos prazeres. O representante mais famoso da corrente filosófica foi Diógenes. Os cínicos buscavam estar em meio à harmonia com a natureza e os instintos humanos, livre das convenções e das instituições sociais. A virtude que desejavam era identificada como autarquia, que significa comando de si. Então, através desse desapego material, né, você tendo um contato ali, vivendo com o que a natureza coloca para você, você estaria ali deslocado fora das convenções e das instituições sociais. E dessa forma você teria o verdadeiro comando sobre si, atingindo aí a chamada autarquia. Né? Tem uma história, uma lenda, na verdade, que fala que Diógenes estava lá na frente do seu barril, sentado, tomando banho de sol, e chega nada mais, nada menos que Alexandre o Grande, conquistador, e pergunta para Diógenes o que ele quer. E Diógenes fala porque o Alexandre não pode dar aquilo que ele não tem. E o que ele queria era tomar banho de sol, e o Alexandre o Grande estava atrapalhando, fazendo sombra. Né? O sol não pertence a Alexandre.
Então, Alexandre se retira e a lenda ainda prossegue, né, falando que quando perguntavam a Alexandre o Grande se ele pudesse escolher ser outra pessoa, quem ele seria, ele falava que gostaria de ser Diógenes. É meio ousado, né? O cara tem outras histórias referentes a banquetes, enfim, né? Mas essa aí marca por conta da presença do Alexandre o Grande. Beleza? Mas voltando aqui, então, à questão da autarquia. Né? A autarquia ela é o governo de si. Mas só era possível chegar à autarquia conquistando a chamada apatia. E a apatia seria aquela questão da falta de perturbação, né, da tranquilidade da alma. Né? A apatia seria você se deixar de atormentar-se, né, com a morte, a doença, o seu próprio sofrimento, inclusive o sofrimento dos outros. Seria algo que não te perturba, que não te afeta emocionalmente. Você seria uma pessoa que está isento de emoções às coisas que estão à sua volta. Beleza? Dessa forma, através da apatia, você chegaria à autarquia. Tranquilo? Vamos lá. Outra escola filosófica é o estoicismo. O estoicismo ele vai ser fundado por Zenão, e o estoicismo tem uma ideia de que as coisas acontecem e a gente não pode fazer nada para mudar essas coisas. Não dá para confundir o estoicismo com um conformismo em si. Eles entendem a ordem do mundo, a filosofia, né, a cosmologia, o mundo natural, ordenado, de tal forma que a gente tem que aceitar as coisas que são naturais. Como, por exemplo, as doenças, a morte, a enfermidade. São coisas que acontecem na natureza. Então, não cabe a gente ficar lutando contra, porque faz parte do ciclo. Vamos lá. Outra escola filosófica da Grécia Antiga surgiu por volta do século III a.C. Foi fundada por Zenão, o estoicismo, né? Os estoicos entendiam a filosofia como vida contemplativa, distante da influência das paixões, pautadas pela ataraxia e pela autarquia. Ataraxia é a falta de perturbação ou a isenção de perturbação da alma. É você atingir a plenitude. Acreditavam que uma pessoa era um microcosmo, ou seja, uma espécie de mundo em miniatura. Mas essa pessoa, esse mundo em miniatura, refletia um mundo maior, que é o mundo que está em sua volta, o chamado macrocosmo. Para eles, o processo como enfermidade e a morte seriam igualmente regidos pelas leis da natureza. Dessa forma, o ser humano deveria aprender a aceitar o seu destino. Então, eles trabalham ali, o estoicismo trabalha com essa ideia de destino. Tudo que nasce vai morrer. Então, por que eu vou ficar sofrendo quando a morte se aproxima? Faz parte do ciclo. Tranquilo? A outra corrente filosófica que a gente vai falar é o epicurismo. Né? E o epicurismo a gente deve ver com atenção para não confundir com o hedonismo, que é a busca por prazer indiscriminado. Pelo contrário, o epicurismo, a gente vai ver aqui que ele vai buscar prazeres diferentes dessas duas outras correntes filosóficas que nós falamos, né? O cinismo e o estoicismo, que o cinismo e o estoicismo trabalham ali o cinismo com a vida dura, né? Com a vida animal, o estoicismo trabalhando com a questão da ordem natural, seja ela coisa boa ou ruim, né? Com a amargor ali que isso ocorre. E o epicurismo vai falar assim, não.
eu não vou aceitar isso e, na verdade, vou evitar ao máximo esses desprazeres da vida. Eu vou aproveitar e vou conquistar e adquirir, vou atrás de prazeres. Mas a gente vai ver que não é um prazer indiscriminado, como o hedonismo prega. Vamos lá. Ó. O epicurismo foi outra corrente filosófica que surgiu por volta do século IV a.C., na Grécia Antiga. Fundada por Epicuro, defendia a busca pelo prazer. Para ele, o prazer consistia na ausência de dores físicas e de inquietações emocionais, sendo, portanto, acessível a qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa poderia buscar os prazeres. Epicuro, ou os epicuristas, né, eles dividem os prazeres em dois grupos, os chamados prazeres naturais e os prazeres não naturais. Dentro dos prazeres naturais, ele ainda faz uma outra divisão. Existem aqueles prazeres naturais necessários e aqueles prazeres naturais desnecessários, que devem ser sempre consumidos, digamos assim, com uma certa moderação. Todos os prazeres devem ser moderados. Vamos lá. Os prazeres naturais necessários, a gente pode colocar aqui como que eles devem ser buscados, né, porque é de fato necessário, e eles são prazeres como comer quando tem fome, beber quando tem sede, dormir quando tem cansaço. Esses são os prazeres necessários. Os prazeres não necessários, ou seja, desnecessários, mas naturais, são, por exemplo, comer alimentos refinados, tomar bebidas especiais e caras, dormir em lençóis extremamente luxuosos. Esses prazeres, né, que extrapolam ali o necessário, eles devem ser evitados. E ele ainda fala dos prazeres não naturais, que são desnecessários, que devem ser evitados. Né? Como, por exemplo, a riqueza, a fama, o poder. Né? Todos esses prazeres são não naturais e eles devem ser evitados. Vejam, então, como os epicuristas eles vão limitar e tracejar, né, os tipos de prazeres, o que deve ser buscado, o que deve ser evitado. Todas as decisões desse grupo em busca dos prazeres deve ter sempre na balança as consequências que aquilo pode levar. Tranquilo? Agora, voltando para o slide aqui, ó, gente. O prazer estava longe dos excessos, a que muitas vezes as pessoas se entregam. Consistia na ausência de dores do corpo, aponia. Aponia significa ausência de dores no corpo. E da perturbação da alma, ataraxia. Defendiam que os indivíduos dependem apenas de si para se sentir bem. Ou seja, os indivíduos dependem apenas de si. Não dependem dos outros, não dependem dos deuses. Apenas o indivíduo ele se encontra, se acha e depende apenas de si para se sentir bem. O epicurismo tinha em comum com as outras correntes filosóficas do período alexandrino, ou chamado também período helenista, como a gente falou no início da aula, a preocupação de subordinar a investigação filosófica à exigência de garantir a tranquilidade do indivíduo, a ataraxia. Por isso se baseava em 3 princípios. Sensacionalismo, a sensação é o critério da verdade e do bem, sendo este último identificado como prazer. O atomismo, a formação e a transformação das coisas ocorrem por meio da união e da separação de átomos. As sensações decorrem da ação dos átomos, das coisas sobre os átomos da alma do indivíduo. E o semi-ateísmo, a aceitação da crença dos deuses, mas considerando que eles não interferem na formação e no governo do mundo. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Na próxima semana a gente tem aula de sociologia. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.